Olá, hoje é sexta-feira, 28 de setembro, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, conheça a Casa Vila Mimosa, um local que representa a riqueza histórica de Canoas e que recentemente foi inaugurada como centro cultural. Aqui no estúdio, a gente fala sobre patrimônio histórico e cultural. Você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Tem também as dicas de shows, teatro e cinema na agenda cultural e os detalhes da previsão do tempo para o sábado em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. A importância de Canoas para a economia gaúcha é conhecida. O município tem o segundo maior PIB do estado e é o quarto mais populoso do Rio Grande do Sul. A cidade ocupa a posição de número 70 entre as cidades brasileiras com maior número de moradores. Pela importância do município, os moradores sempre buscaram uma identidade e cultura próprias. Uma solução encontrada para isso foi o resgate de alguns espaços culturais, Vanessa. Chico, e um dos recentes exemplos que a gente tem esse ano é que foi inaugurado o primeiro centro histórico de cultura do município, que fica em uma casa no centro da cidade. Acompanhe na reportagem. Há quem diga que não é a Casa Vila Mimosa que fica no centro de Canoas, mas sim que a cidade foi desenvolvida em torno da residência. Construída em 1904 pela família Ludwig, ela é símbolo do desenvolvimento cultural e histórico do município. A família Ludwig sempre teve uma relevância no município em função de serem políticos, médicos, né? Eles sempre tiveram muita importância em função dos movimentos de religiosos, assim, a função da igreja, e ela sempre foi muito participativa, né, das causas sociais aí também. Frederico Ludwig fez a casa para passar os verões com a família em um lote de veraneio que comprou. E antes mesmo de terminar a construção, ele decidiu se mudar para o novo lar com os filhos e a esposa Arminda, mais conhecida como Dona Mimosa. Na época, a cidade de Canoas pertencia ao 4º distrito do município de Gravataí e estava começando a desenvolver economia própria. Vera é neta do casal. Não chegou a conhecer os avós, mas frequentou a casa durante toda a infância. É muito emocionante, sabe? Eu até me dói um pouquinho, dói o coração, porque são tantas lembranças aqui. Então eu acho assim que a importância que eles trouxeram a Canoas vai se perpetuar para sempre, né? Eu tenho muito orgulho disso, né? Eu vejo com muito orgulho, porque a minha avó, a avó Mimosa, foi uma mulher que ela era à frente do seu tempo. E muito generosa, ela passou isso de generosidade, sabe, para todos para filhos. Quando foram morar lá, Dona Mimosa montou um armazém em frente à residência. Ajudou nas obras da igreja e a desenvolver a comunidade. Frederico foi uma das personalidades que convenceu os irmãos lassalistas a instalarem a instituição que originou o Colégio La Salle, primeira escola do município. Em 2009, a residência foi tombada como patrimônio cultural da cidade e passou por restauração. As lembranças continuam presentes na vida da família. Mas sábado e domingo, papai gostava muito de vir para cá, que tinha meu primo, que foi ministro, Rubem Ludwig, o meu outro primo, que era médico também. Eles iam ali para os fundos, tinha cancha de tênis, vinham jogar tênis, e aquela reunião com piscina e com tudo. Então, assim, são lembranças muito gratificantes para mim, sabe? Aqui, então, eu não sei, eu acho que eram 2 quartos ou era um quarto. Aqui meu pai nasceu. Ele passava e dizia, nasci naquela segunda janela. Então foi aqui que ele nasceu. Desde a escada, as portas, o piso frio, o piso de madeira, os móveis, a porta de ferro e os azulejos. Tudo isso está guardado em sua forma original nessa casa, que além de representar a história de Canoas, agora é um centro de cultura. Essa foi uma luta já iniciada por todos os nossos artistas na área da cultura. Quem ganhou foi a comunidade artística de Canoas. Eles vão poder utilizar esse espaço para ensaios, para apresentações. Ele é o primeiro centro cultural do município. E a ideia
é transformar a Vila Mimosa num centro de referência cultural, tanto da região metropolitana quanto no estado. Tem condições de ser um centro de formação e qualificação de artistas locais. Isso sempre teve uma importância bastante grande, assim, porque do envolvimento político deles, por exemplo, se teve a construção da Avenida Guilherme Michel aqui e tal, sempre teve um bom envolvimento com a comunidade. O local conta com biblioteca, galeria para exposições de artistas plásticos e espaço para grupos de dança e teatro ensaiarem. Grupos como Pérola Negra, comandado por Valéria. Professora há 15 anos, ela dá aula de dança afro para meninas do bairro Matias Velho. E com a inauguração da Casa de Cultura, elas ensaiam uma vez por semana no espaço. Eu achei de muita importância, né, para o povo canoense, principalmente para as meninas de periferia, estão tendo essa oportunidade de ter uma casa de cultura, um espaço bacana, com espelhos, né, bem localizado, que é aqui. Achei ótimo, né? Tem espaços que a gente dança, mas que não são preparados para a dança, não se tem um crescimento que gostaria de se ter. Acho que a casa está sendo importante por isso, que vai se poder crescer com a dança. A Casa de Cultura Vila Mimosa fica na Avenida Guilherme Michel, número 6.270. Outras informações no telefone 3476-1344. No significado mais primitivo, a palavra patrimônio vem do termo grego pater, que significa paterno. Assim, patrimônio se relaciona com tudo que é transmitido de pai para filho. E com o passar do tempo, essa noção se estendeu a um conjunto de bens materiais ligados à identidade, à cultura ou ao passado de um povo. Vanessa, e além disso, o conceito também é ligado a valores artísticos e estéticos. Hoje existem duas categorias diferentes sobre o termo. Uma é mais antiga e ligada ao patrimônio material e abrange construções, esculturas, acervos documentais. E a outra seria o patrimônio imaterial, que se refere a regiões, paisagens, manifestações religiosas e festividades tradicionais. Mas o que será que caracteriza um patrimônio histórico e cultural? Bom, é isso que a gente quer saber, né, Chico? E por isso nós recebemos agora no estúdio Heloísa Capovilla, professora do PPG de História da Unicinos, Isabel Arendt, historiadora e assistente de pesquisa do Memorial Jesuíta da Unicinos, e também com a gente André Weimiller, professor do curso de Direito da Universidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Professora, a exemplo do que a gente viu agora da Casa da Vila Mimosa, né? Como é que a gente pode, então, ver a importância de um espaço como esse que hoje está aberto para a comunidade e que ajuda um pouco aí, talvez, resgatar essa identidade da cidade de Canoas? Pois é, eu acho que quando tu falaste agora antes, na tua primeira fala, dizendo da origem de patrimônio de pai e de herança, eu acho que tem que ser visto o patrimônio cultural com esta perspectiva também, não é? Ele é algo, e ele tem uma historicidade, ele tem um tempo, uma época em que foi feito, e a comunidade encontra nestes prédios e alguns bens imateriais também, que a gente depois certamente vai conversar sobre eles, né? Uma ligação passado-presente na história da casa, que hoje tem uma função artística, cultural importante, mas esta casa tem uma história, tem um tempo, tem uma família que por ali habitou, e este grupo está deixando, digamos assim, entre aspas, para a comunidade, através do bem que ainda está lá, aquilo que ela tem de melhor, a própria casa e a história dela dentro da cidade de Canoas. Eu penso que se os canoenses olharem para esta casa com este olhar de que ela representa parte daquilo, daqueles habitantes, daqueles moradores, e que hoje ela pode ser usada para outras gerações, ele tem uma ligação passado e presente e pode, sim, encontrar aí um pouco dessa identidade. Sem dúvida. Isabel, eu quero saber o que caracteriza, então, o patrimônio cultural e histórico. Como é que a gente pode considerar, então, que isso se enquadra nesses termos?
São muitas características, mas uma delas, eu acho que aqui está bem presente, é que, de certa forma, a própria comunidade também se identifique com esse bem, né, esse bem móvel e imóvel, né, e que isso é parte do patrimônio, né, histórico-cultural, que tenha algo a falar sobre a identidade local, né, dessa população. A professora Heloísa já tocou nesse assunto, mas é um aspecto bem importante, né? E aí, se ela se considera e ela se enxerga partícipe disso, até tem muito mais valor, né, vai ser mais valorizado, né, do que algo imposto, um patrimônio histórico, declarado de cima, né, de fora para esta comunidade, né? Então, isso é um dos aspectos do grupo, né? E, professor, do ponto de vista jurídico, como é que a gente pode entender melhor esse assunto? Olha, do ponto de vista jurídico, eu acho que o que a professora falou é bastante interessante quando ela fala de passado e futuro. Me lembra, dentro da noção de direito ambiental, a questão do direito intergeracional. Então, como a gente tutela bens ambientais, que a gente chama que podem ser naturais ou culturais, históricos e paisagísticos, então isso fica muito claro, porque a gente não pode entender apenas a tutela do meio ambiente como sendo a tutela de um local natural, vamos dizer assim, né, uma mata ou coisas desse tipo. Então, existe um reconhecimento pelo direito brasileiro de que há uma necessidade de preservação não apenas de bens naturais, mas também culturais e históricos. E dentro desse contexto, podemos dizer que juridicamente é possível fazer o tombamento não apenas de casas ou objetos, que talvez muitos pensem logo numa casa, num prédio, mas pode ser também objetos e pode ser também áreas específicas, naturais, onde se precisa ter uma proteção especial. E essa proteção especial é feita justamente para que se consiga manter esse direito intergeracional garantido, mas outra coisa fundamental, me parece, é essa identidade da comunidade com esse local ou esses objetos especificamente. Porque se eu não tenho uma valoração para isso em termos de identidade cultural, aquilo pode parecer apenas objetos ou apenas um conjunto, né, de prédios, enfim. Então, claro que a iniciativa pode partir do poder público, mas também pode partir de qualquer particular, no sentido de indicar a importância, a relevância, vamos dizer, digamos, de um prédio ou de uma área, para que ali comece, então, todo um procedimento administrativo para ver a viabilidade de tombamento dele. E quais são as condições para que um patrimônio seja tombado em uma cidade? O que tem que ser observado? Licenciamento, fauna e flora, etc? Porque assim, as condições, se nós vamos falar, por exemplo, como o exemplo que está sendo dado de um prédio, evidentemente que esse prédio tem que ser contextualizado, né? Se ele está num local, como é o caso de Canoas, num condomínio, ou se for um prédio que seria já um prédio público, isso varia um pouco. Se ele tem, por exemplo, uma área verde próxima a ele ou junto a ele, então todos esses aspectos levam ao casuísmo. Mas assim, eu posso dizer que, claro, é um procedimento administrativo, que é burocrático, obviamente, mas ele precisa levar em consideração, sim, o que tu disse. Questões ambientais, questão de localização e de finalidade, para que ele vai servir. Até essa finalidade depois não pode ser modificada, a menos que tenha alguma justificativa. Que nem lá, por exemplo, a ideia é de uma identidade cultural. Então, claro que lá vão se implementar ações nesse sentido, não coisas diferentes. Então, isso entra no plano diretor, entra toda uma questão de legislação municipal, até terminando, porque, na verdade, pode tanto os entes federal, estadual ou municipal ter essa competência para o tombamento. Tá certo, professor. Agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre patrimônio histórico e cultural. A gente já volta.